Cumprimenta aí o particular tesouro que está do seu lado, fala, seja bem-vindo. Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Nós estamos ministrando todos os livros da Bíblia. Eu acho isso muito importante, pode assentar no seu lugar. Porque eu, pelo menos, eu leio o livro inteiro. Hoje eu levantei de manhã, li o livro de Crônicas todo. Numa sentada, assim, ó. Eu gosto muito da Bíblia. E cada vez que você lê, ela se renova. Você lê um livro de Crônicas, eu leio em 2 horas, eu leio o livro inteiro. 2 horas e meia. E guardando o que está escrito, né? Isso que é importante. Mas nós vamos falar de 1 Crônicas. E Crônicas fala muito sobre o rei Davi. Ele é o foco principal do livro. E falar sobre Davi é falar de um homem segundo o coração de Deus. Davi tem algumas peculiaridades e defeitos. E nós temos que aprender com as qualidades dele. E não cometer os erros que ele cometeu. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, que Davi é um homem segundo o coração dele. Porque ele não tinha pecado? Não. Qual era a maior e as qualidades de Davi? E também aprender que ceia traz libertação. Nós vamos orar pelos enfermos no final desse culto. E se você tiver alguma enfermidade, você está convidado a ser ungido. Porque eu creio num Deus vivo, amém? Naquele que ressuscitou, que vive e que vai voltar. Ele não curava, não, ele continua curando. Ele não salvava, não, ele continua salvando. Ele não libertava, não, ele continua libertando. Ele é Senhor do céu, da terra e do inferno. E não move uma palha no universo sem a permissão de Jesus de Nazaré. Abre então a palavra do Senhor em 1 Crônica, capítulo 21. As pessoas acham que o grande problema do mundo é o diabo. O diabo é o terceiro problema. Há outros 2 problemas primeiros. Aqui nós vamos aprender em 1 Crônicas 21. Diz o seguinte, 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe, ao chefe do povo, ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que traze assim culpa sobre Israel? Qual era a gravidade do que Davi estava fazendo? É dar a glória das vitórias dele para o exército dele, não para Deus. O erro do ser humano é achar que toda boa dádiva é força do braço dele. Pois eu quero dizer que tudo que você tem é do Pai das luzes te deu. Porque se ele não te der, você não vai ter nada. Tiago diz para nós falarmos da seguinte maneira: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo outro. Porque se ele não quiser, você não vai fazer. E o interessante é que Satanás incitou Davi, e a maioria dos crentes e não crentes, ou quem crê no bem e no mal, acha que tudo é o diabo. Por que você acha que Satanás incitou Davi? À toa. É interessante, porque ele não joga verde em nada. O diabo não vai te atacar naquilo que você é forte. Ele vai te atacar na sua fraqueza. A primeira coisa que você tem que saber é que Deus, ele não tenta ninguém. E ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Abre comigo Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus,
Porque Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pela sua própria, o quê? Cobiça. Quando ela o atrai e seduz. E a cobiça, uma vez consumada, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mesmo em você crente, o pecado vai gerar morte em alguma área da sua vida. E hoje é dia de você receber vida. Hoje é dia de você chutar a cabeça do diabo, porque a ceia foi instituída como um memorial do que Jesus, Cristo, fez por você. E você sai aqui nessa noite por aquela porta, carregando o pecado se quiser, carregando culpa se quiser, escravo se quiser, porque aí no nosso meio, o nosso libertador vive e caminha no nosso meio. Isso está em 2 Coríntios 6,17. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mais um. 18. Então é o 16. Vai lá. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como que funciona isso então, pastor? Como que o diabo ataca alguém? Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu numa armadilha. Outra ilusão dos crentes. Você acabou de ler que Deus ele não pode ser tentado pelo mal. Eu te pergunto então, abre comigo Lucas 4, verso 1, vamos ver. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quem levou ele para o deserto? Fala, o Espírito. Continua. Durante 40 dias sendo o quê? Pastor, será que a Bíblia está se contradizendo? Não. Quando Jesus andou nessa terra, 100% homem, fala para o irmão, homem. Ele venceu como homem. Se você colocar ele como Deus, você tirou a glória dele. Porque Deus não pode ser o quê? Ele sentiu o prego como o quê? Homem. Sentiu o chicote igual se estivesse dando em quem? Em você. Foi tentado em tudo, igual você é tentado e não caiu. E aonde a Bíblia diz que ele manifestou 100% homem aqui? Abra aí Filipenses 2,5. Você aprende aí no seminário 100% homem, 100% Deus. Jesus é Deus, mas destituiu da sua glória. Se em qualquer hora aqui na terra ele fosse Deus, sabe o que o diabo ia falar? Ó, o pecado entrou por um homem, está sendo tirado por um Deus? Não pode. Abre aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo o quê? Assumindo a forma de e manifestado em figura humana. Pastor, como é que ele andou em cima da água? Fala para mim. Como? Como que ele mandou peixe entrar no anzol de Pedro? Como que ele multiplicou pão? Explica isso. Você precisa ler a Bíblia mais devagar, né? Em Gênesis 1, 26, 27, Adão tinha todo esse poder de andar em cima das águas, sobre os animais. Qualquer homem sem pecado pode fazer isso. Você que tem pecado, você pode fazer isso? Fazer o quê, pastor? Você pode orar por um enfermo, ele ser curado, sim ou não? Você é Deus? Eu te pergunto, você é Deus? Você pode ressuscitar um morto?
Pode. Você é Deus? Não. E por que você pode? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. O apóstolo Paulo é Deus? Não. Mas ele abraçou um rapaz morto e ele reviveu. O lenço dele colocado, demônios sumiam. É nesse poder que Jesus estava na terra. E ele ainda falou que te deu essa autoridade. Dá glória a Deus, olha. O que você precisa é tomar posse dela. Jesus destituiu da sua glória. Foi tentado em tudo. Para poder te socorrer em tudo. Amém? Tudo que você achar que você está passando de luta, Jesus passou pior. Pode falar para ele aí. Jesus passou pior. Ah, eu acho que esse fardo que eu estou carregando, pastor, não vou dar conta. Então ele é do capeta. Abre comigo 1 Coríntios, e vai sair hoje aqui, em nome de Jesus, então. Porque Deus não vai te dar fardo maior do que você não possa suportar. Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 10. Às vezes é uma coisa que você nunca ouviu, você fica chocado. Misericórdia. O meu Jesus venceu como homem. Não tire a glória dele em hipótese nenhuma. Qualquer espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. É o anticristo. Sabia disso ou não? Menino Jesus de praga, o bebê Jesus. Isso é o anticristo. Ah, é um espírito de luz, anticristo. Ele venceu como Deus, anticristo. Você está tirando a glória dele. Suportou tudo por mim e por sua causa. Até a morte de cruz. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Davi estava sendo tentado e não era acima da sua força. Ele tinha poder para falar não. Ele tinha poder para rejeitar a tentação. Olha o que diz a Bíblia. Ninguém, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Fala para o irmão, Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais o quê? Suportar. Às vezes você está em dúvida ainda, que Jesus veio como homem. Você sabe o que é a palavra homem no hebraico? Adam, da terra. A palavra Adam é da terra. Se Jesus fosse chamado de Adão, ele é o quê? Fala, da terra. Sim ou não? Abre comigo 1 Coríntios capítulo 15. Vamos deixar o apóstolo Paulo te ensinar. Se Jesus não soubesse o que é ser tentado, ele não poderia me socorrer em nenhuma tentação. Aqui diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, a morte veio por quem? Por um homem. Também por um Deus, está escrito aí? Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pronto? Fechamos o negócio aí ou não? Então, meu irmão, o que Jesus fez, você pode fazer. E é até uma ousadia falar que ele falou que obras maiores, misericórdia. Você não é Deus, mas você representa o reino de Deus. Abre aí, 2 Coríntios 5, 20.
Nós somos embaixadores. Você é um representante de Cristo na terra. Dá glória a Deus, olha lá, o que você é, ó. Um embaixador de Cristo. Ó, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você representa Deus. Agora não esqueça, Davi era um rei ungido. O Espírito de Deus estava nele. E mesmo assim ele foi tentado. Mesmo assim ele cometeu o adultério. Eu quero dizer nessa noite, fala para o irmão, vigia. Aquele que acha que está em pé, tem que vigiar para não cair. O problema de Davi, quando ele estava na luta, tudo bem, mas na hora que ele deu uma folgadinha, fez bobagem. Tem muito crente que Deus, se deu uma folguinha para ele está tomando um golezinho. Deu uma graninha para ele compra um sítio e para de vir na igreja. Já viu isso ou não? Por isso que tem muita gente que Deus não vai dar. Vai lutar até morrer, porque Deus sabe se tirar ele da luta, ele larga ele. Sabia disso ou não? Agora, fica feliz com uma coisa. Não vai te dar luta maior do que você não possa suportar. Abre aí, Tiago, capítulo 1, verso 12. Eu não sei o que você passa nessa noite. A palavra bem-aventurado é feliz. Ali diz, bem-aventurado o homem que suporta. Com o quê? Ao quê? Provação. Porque depois de ter sido aprovado, ó, receberá a coroa da vida, aqui a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então eu quero caminhar na história de Davi e na tentação de Jesus, para que você entenda como sair dessa situação. E para que você saiba como o diabo ele age. Hoje no nosso meio ele está agindo igual lá no princípio. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Como que eu pego um crente na mentira? Manipulando a palavra de Deus, transformando a verdade em mentira. E hoje nós temos nada a ver e o que que tem? Sim? Uma dupla dentro da igreja, nada a ver e o que que tem? Mas vamos ver como que foi o primeiro pecado na terra. Porque na realidade o primeiro pecado aconteceu no céu. A Bíblia diz que um querubim, um anjo de luz, a palavra Lúcifer, não é o nome dele, anjo de luz é Lúcifer. Ele cometeu um pecado no céu. Antes de existir o quê? Terra. E o pecado dele é o pecado que muitos pastores, obreiros, caem. Porque ele incita a pessoa a fazer aquilo que ele fez. E o que que ele fez? Abre aí Ezequiel 28, vamos ver o que ele fez. Esse culto é um culto de luta e de vitória, amém? Porque aqui seus olhos são abertos. Eu falo se a pessoa aqui vai para o inferno se quiser. E infelizmente tem gente que quer. Você acredita nisso? Ué. Ezequiel capítulo 28 diz o seguinte, verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. Vamos para o 14 para não perder tempo. Tu era querubim da guarda ungido. Você sabe o que é ungido? Cheio do Espírito. Você era um querubim da guarda, o quê? Ungido. Vamos ver o que aconteceu. Perfeito era em todos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A palavra iniquidade é transgressão da lei. Em 1 João 3,4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Agora eu te falo, o que um ser sem pecado
arrumou jeito de pecar? Como? Você acha que Deus fez ele pecar? Você fala que anjo não tem arbítrio, não? Fala, tem. Tem ou não tem? Achou iniquidade nele, então ele tem arbítrio, sim. E aqui diz que ele fez um comércio. Vamos ver qual comércio que é. Porque esse comércio está no nosso meio. Vamos ver o comércio do diabo. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste. A tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplasse. Verso 16, desculpa. Na multiplicação do teu comércio. Que comércio? O que o diabo vendia no Éden? Abóbora? Deus falou, ó, você não pode vender em morango. O que se vende em Brasília, você sabe? Você está achando que o cara é eleito deputado para ganhar 100 mil por mês? Não. Ele é eleito para ganhar 20 milhões para votar numa emenda. Ele é eleito para se vender lá, para aceitar 10 milhões para votar uma lei para prejudicar você. Ele gasta 10 milhões para ganhar 100. Você acha que tem alguma lógica? A não ser que 10 milhões ele vai ganhar num dia. Sabe o que se vende em Brasília? Influência, sabia? Vota em mim que eu te dou isso. Vota em mim, ó. Te dou a direção da Petrobras. Vota em mim que eu te dou o Banco do Brasil. E o diabo falou, vota em mim que eu te dou o Brasil para você governar. Vota em mim que eu te dou os Estados Unidos para você governar. Vota em mim que eu te dou Minas Gerais para você governar. Você está achando que quem governa Minas Gerais é o Zema? Ele está lá no lugar. Não sei se qual que é a fé dele. Porque se ele não crê em Jesus, quem governa Minas Gerais não é ele. Abre aí comigo Efésios 6:12. Ele cumpriu a promessa de campanha. Igual o que está aí, nós estamos vendo que cumpriu a promessa de campanha, sim ou não? 33 ministérios, você acha que é para quê? Cumprir a promessa de quê? Campanha. Olha lá, ó. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões aonde? Lá. O Brasil é governado por uma santa. A sua vida não, dá glória a Deus que você foi comprado, tá? Quem governa você é Jesus. Mas quem não tem Jesus, quando atingir 12 anos, ele vai para a promiscuidade sexual, o homossexualismo, adultério. A cabeça dele vai pensar sexo. Porque quem governa o Brasil é um principado da promiscuidade sexual. Como que eu sei isso? O país cheira sensualidade. E essa sensualidade está dentro da igreja também. Fala misericórdia. Então, essa deusa, ela já está na Bíblia há muito tempo. Ela é chamada Rainha dos Céus, porque o diabo só vai trocando de geração, de nome e de ídolo. Mas ele age da mesma forma. Quem governa o Brasil é quem foi coroada a padroeira do país. Você sabe quem é, né? Aquela imagem? Não, o que está por trás dela. E quem governa Minas Gerais? É uma imagem que está lá na Serra da Piedade. A imagem? Não, o que está por trás dela. E quem governa Belo Horizonte? Conceição. A imagem? Não, o que está por trás dela. E quem governa o bairro do Buritis? Não sei. Não sei qual centro de Umbanda tem aqui, ou igreja católicas, ou qual imagem é adorada aqui, senão eu te falo quem é. E essa rua? Tem um também? Tem. Só que essa igreja aqui é um foco de resistência a isso tudo. Dá glória a Deus. O único poder de Deus na terra é você. Amém? É a igreja. Agora, se você é um macumbeiro aqui, ele anda nessa rua, ele conta 7 encruzilhadas, e ele vai pegar a vela e vai acender. Se alguém contratar o serviço dele, igual Balaão, para fazer um trabalho, um despacho,
De acordo com a vela que ele acender, você vai saber quem é que governa. Se for uma vela preta, é um Exu de morte, um espírito de morte, de suicídio. Se for uma vela verde, é um preto velho, de doença. Estou fazendo um resumo para você. Se for uma vela vermelha, é um espírito de separação, de homossexualismo, de adultério. Então o mundo ele é governado por principados, potestades e dominadores. Mas você não. Amém? A igreja não. A igreja é do céu. Amém? Nós estamos aqui de passagem. E nós estamos aqui para destruir o poder e o império das trevas. É para isso que Deus te levantou. Para arrancar pessoas das trevas para a luz. Vamos ver como é que então, você sabe agora que a primeira aprontação foi lá em cima. Foi aqui não. E trouxe para aqui. E aqui ele vai em cima de uma mulher. E por que ele não foi em cima do homem, foi em cima da mulher? Abre comigo 1 Pedro 3,7. O marido que não é sacerdote da sua família, que não intercede pela sua esposa, que não faz culto doméstico, o coice vai vir na mulher e nos filhos. Lê aí, ó. A tentação e a luta. 1 Pedro 3,7. É isso mesmo? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte, o quê? Então ele foi em cima da parte mais frágil. E o Adão, em vez de estar tomando conta da mulher dele, devia estar, sei lá, fazendo o quê? Largou ela. E quando ele largou ela, o diabo foi tentar ela, porque ela era boazinha, inocente. O diabo foi tentar em cima da concupiscência dela. O desejo dela. Faz de conta, meu irmão, que eu falo que isso aqui para você é morte, veneno. Ouviu? Aí eu falo para você, ó, não beba essa água que você morre. Aí você recebeu isso? Não, não vou beber essa água. Aí eu olho você aí no banco, você está olhando para a água. Para quem olha para a água? Uai, para que você está olhando para isso? Se eu falei que isso te mata? Aí você está olhando, está aqui, olha, está aqui, olha. Quem está olhando? Está o quê? Fala, desejando. Sim ou não? Será que mata mesmo? Será que é assim que Deus falou? Será que eu posso tatuar o meu corpo todo? Será que eu posso vestir qualquer roupa, andar seminu por aí? Isso não tem nada a ver para Deus? Ou o meu corpo, abre aí 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou o meu corpo é de propriedade de Jesus e é santuário do Espírito de Deus. Será que é assim mesmo? Ou a Bíblia é muito relativo? O diabo está atacando a igreja como ele sempre atacou todo mundo. Não sabeis que esse corpício lindo que está aí, eu estou meio gordinho, mas é lindo, amém? Sou de Jesus. Ela é santuário de quem? Que está em vós, o qual tendes da paz de Deus. Você está achando que você é seu? Fala, você não é seu, olha lá. Ó. Por que você não é seu mais? Continua, verso 20. Porque fostes comprado por preço. E hoje você vai lembrar o preço que você foi comprado. Na mão de quem que você foi comprado e o preço que pagaram por você. Só que agora você tem dono, sim ou não? Imagina, Deus me abençoou com um Santana, eu sou um Santana num Santana, olha só. Aí o carro, ele me deu o carro. Por um acaso você pode pegar um spray de tinta prata e pintar o carro todo ali de prata? Não pode, o carro é meu, ué. A não ser que eu falo com você, vai lá e pinta, sim ou não? Então esse corpo aí é igual o Santana, não é seu não, tá? Você não pode sair fazendo marca, fazendo o que você quer não, porque ele não te pertence. Só para linkar você, beleza? Então, meu irmão, o diabo ele age deturpando a palavra, transformando a verdade em mentira.
E para isso ele usa falso profeta. 171. Tem pastores que são verdadeiros estelionatários gospel. Eu não tenho medo de falar isso não, que é verdade. Verdade. Tem igreja aí, se eu entrar, é perigoso eu tirar dinheiro e dar lá, de tanto que é forte o 171 do cara. Dá 1.000 que ele vai te dar 10.000. Dá 10.000 que ele vai te dar 100.000. Mentira. Tudo mentira. Ele vai em cima da sua concupiscência, da sua cobiça. Eu quero ser rico igual o Neymar, pois eu já sou filho do dono do universo. Eu já sou milionário. E você também, dá glória a Deus. Toma posse disso. Todo mundo que está sentado aqui nessa igreja agora tem mais do que precisa e muito mais do que merece. Deus é bom para comigo e com você. Glória a Deus. Não, mas você vem aqui no culto, 7 campanhas, e você vai sair daqui milionário. Você vem aqui no culto, 7 campanhas, e você vai sair daqui com a sua bênção na mão. Pois eu vou te falar, Deus ele quer te abençoar mesmo. Mas primeiro ele quer que você seja a bênção. Ouviu o que eu falei ou não? Eu quero a bênção, você quer a bênção? Então procura ser primeiro ela. Em vez de olhar só para frente, aprende a olhar para trás. Se eu olhar para frente, eu vou ver bilhões de pessoas melhor do que eu. Agora, se eu olhar para trás, eu vou ver também um monte pior. Sabe por que tem os pior? Para você poder ajudar eles. Sabia ou não? Esse é o evangelho que ninguém quer ouvir, mas é o verdadeiro. E se um anjo do céu descer pregando outro, seja maldição. Está ouvindo ou não? Então, Jesus foi tentado. Davi foi tentado. E você também vai ser. E como é que eu faço, pastor? Primeiro, eu tenho que descobrir qual que é a minha concupiscência. O apóstolo Paulo, ele tinha um defeito grave, muito grave. Um homem que falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tinha uma tendência a ser soberbo. Quem fala isso não sou eu não, é ele mesmo. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 5. Ih, hoje minha cabeça está falhando, né? Deixa eu ver aqui. E foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me ensoberbeça. Para que eu não o quê? Verso 7. E para que eu não me ensoberbecesse, foi-me colocado o quê? Mensageiro de quem? Satanás. Então, ele tinha tendência a ser o quê? O Paulo entregou um cara para o diabo. Você acha que alguém pode entregar alguém para o diabo? Já pensou se você está entregando os outros para o diabo? Pastor Ranieri, o pastor Bigão, você está entregue para o diabo. Acabou a igreja aí. Você sabe quem pode entregar alguém para o diabo? O dono seu, só Jesus, amém? Quem é o Paulo para entregar alguém para o diabo? Pois ele entrega um cara para o diabo e depois vai ter que desentregar o cara. O que você acha disso? Eu entrego, aí rodou, vai ter que desintegrar é sumir com o cara, não. Vai ter que falar, devolve o cara. Abre aí comigo, vamos ver ele devolvendo o cara. É porque você lê Bíblia muito rápido, aí você já tem... Então tem pastor hoje que está com a síndrome do Paulo. Eu sou o apóstolo, misericórdia. Se o cara falar comigo que é apóstolo, eu vou embora. Eu sou bispo, já sai também. Já vou embora, nem escuto. Perco meu tempo, não. Você sabe que doutrina que é essa? De bispo, apóstolo, dessa vaidade, de encher a boca, de falar isso? Chama doutrina de Nicolaíta, sabia ou não? Doutrina de Nicolaíta é cargo hierárquico na igreja. Porque o maior aqui nessa noite é o servo de todos. E quem quiser ser o primeiro aqui, vai ser o último e servo
de todos. Essa é a palavra do meu Senhor. Não é o que você vê, não. Ah, vai pregar aqui o apóstolo. A igreja enche o apóstolo. Apóstolo. Eu não sei onde esse cara entrou nessa Nova Jerusalém, não, porque lá tem 12 apóstolos só. Às vezes Jesus arrumou mais um lugarzinho para ele, porque nós temos patriarca também, sabia? O cara botou ao nível de Abraão, de Isaac e de Jacó. É lá no Amazonas, um patriarca lá no Amazonas. Eu fico impressionado com os nicolaítas no nosso meio. Então, vamos lá. Foi colocado, vamos ver ele desentregando o cara, né? 2 Coríntios 2,8. Ele entrega em 1 Coríntios, agora ele vai ter que desentregar. Aliás, vamos ver a partir do 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, fazer o quê? O que ele está falando ali? Perdoar-lhe, e confortá-lo, para que o mesmo não seja consumido por excessivo, o quê? Entregou o cara para o diabo, o cara quase morreu, sim ou não? Aí continua, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, sabe quem perdoou o irmão? A igreja. A igreja é a autoridade maior do que o Paulo. Se alguém perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Viu ele aí voltando atrás ou não? Entrega e agora volta a... Deus falou, vem cá, filhinho, eu te dei muito, né? Então agora eu vou colocar um espinhozinho na sua carne para você ficar mais light, que você está muito nariz em pé. E pôs mesmo. E se você não sabe qual que é o espinho dele, que tem irmão que fala, não, a mulher dele largou ele. Já ouvi de tudo que você pensar do Paulo. Você quer saber qual que é o espinho na carne? Eu acho que eu vou deixar você ler a Bíblia toda primeiro e depois eu te conto. Vou te falar qual que é o espinho na carne dele. Abre aí Gálatas, vamos ver qual que é. Se você soubesse, tivesse um enfermo na sua família, e soubesse que o apóstolo Paulo viria aqui hoje, você traria ele? Traria ou não traria? Aí eu te pergunto, e se o Paulo entrasse ali por aquela porta, sendo guiado pela mão porque não enxerga mais direito, o que você acha? O grande apóstolo que cura todo mundo, só não cura ele. O que você acha disso? Isso é um espinho na carne, não é? Vamos ver se é isso mesmo? Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Primeiro é uma enfermidade física, tá? Vamos ver. 4,13. Gálatas 4,13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade, o quê? E posto que a minha enfermidade da carne não vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado o quê? Os olhos para me dar. A enfermidade dele era visível e era nos olhos. Vamos ver o que ele fala, se ele mesmo confirma isso. Gálatas capítulo 6, verso 11. Vede que com letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Como é que ele escrevia agora? Letras, não enxerga mais. Você tem que aprender uma outra coisa. Deus não dá a glória dele para homem nenhum. Amém?
e nem para imagem de escultura nenhuma. Davi chegou e falou: conta aí meus homens de guerra. E tinha muito homem de guerra. E o general dele falou: Davi, não faça isso. Quem te dá a vitória é Deus. E ele fez isso. Satanás tentou ele, porque ele já tinha o desejo de fazer isso. Sabe o que vai acontecer? O Paulo ali tomou um espinho na carne, né? Davi, Deus vai mandar escolher 3 castigos. Vai mandar escolher o quê? 3 castigos. Aquele que muito é dado, muito mais será o quê? Cobrado. Vamos ver lá como é que a mulher caiu, porque o diabo, ele é repetitivo. Abre lá, vamos ver. Gênesis capítulo 3. Ele foi em cima da parte mais frágil. Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aí, ó, é assim que ele age. A mulher repetiu a ordem de Deus, ainda acrescentou algo que Deus não falou. Esse algo que Deus não falou chama legalismo. Deus não falou que não podia tocar no fruto, ele falou que não podia, mas ela falou que não podia comer e nem tocar. A igreja também tem os legalismos dela. Tem igreja que põe véu, não sabe que o véu as mulheres usavam ali porque prostitutas cultuais estavam se convertendo e elas tinham a cabeça rapada. E quando convertia, ela usava o véu para mostrar que ela não era mais uma prostituta cultual. Porque se fosse uma obrigatoriedade na igreja, Paulo escreveria na igreja de Éfeso, em todas as igrejas, para se usar o quê? O véu, não só em Corinto. Isso é um legalismo. Isso é uma coisa que não vai salvar ninguém. Eu não posso colocar um fardo nos outros que Deus não falou para não pôr. Agora, o que está escrito na Bíblia é regra de fé, amém? E eu tenho que obedecer. Porque Deus ama quem obedece a sua palavra mais do que holocausto. O crente gosta de holocausto. O crente gosta do sobrenatural. Quero ver demônio voando. Ali está o poder de Deus, onde os demônios estão voando. O poder de Deus está quando um cara que não vale um tostão furado vira um homem de Deus, amém? Quando o marido adúltero deixa de ser adúltero, ali está o poder de Deus. Quando um viciado em crack abandona, não suporta nem o cheiro do crack, ali está o poder de quem? De Deus. Quando um mentiroso, bandido, deixa de ser um mentiroso e bandido e vira um homem de Deus. Esse ninguém quer ver, eu quero. E o mundo também quer ver isso em você. O mundo quer ver o poder de Deus em você. Quando você for afrontado, você não revida com afronta. Quando você for amaldiçoado, você abençoa. Quando você for confrontado, magoado, você vai lá e pede perdão mesmo estando certo. É isso que o mundo quer ver. Porque foi isso que ele mandou você fazer. Ou não. Ou esse evangelho você prega hoje, o povo olha para você, como é que é? Hein? Pastor, estou numa luta, deve ser o capeta. Ah, minha luta. Estou numa luta terrível. Abre aí, então, Mateus 5:11. Deixa eu deixar você feliz, então. Se você é uma pessoa santa e está numa luta terrível, vamos ver o que está acontecendo com você. Olha lá. Se é por causa dele, ó, eu estou no meu trabalho, eu não quero mentir, estou sendo perseguido. Então, ó, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Continua. Regozijai-vos e exultai,
porque é grande, fala para o irmão, grande o galardão. Olha lá. Ó. É quando todo mundo está batendo palma para você ou está te perseguindo? Lá? Porque o galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de você. Davi deu uma cochilada e o diabo entrou de sola. É interessante que o Estado de Israel deu uma cochilada e o Hamas entrou de sola, sim ou não? Você sabia que você é igual a Israel? Você está rodeado de inimigo? Hã? O mundo inteiro é seu inimigo, você sabia disso ou não? Tudo que há nesse mundo aí é inimigo seu. Abre aí 1 João 2,15. Pastor, mas eu gosto tanto desse mundo, então você fica por aí, ué. Fica por aí, quando Jesus voltar, você pode ficar por aí. Eu não quero, não. Tem muita coisa boa que você pode ganhar alma, você pode aproveitar, tudo bem. Mas põe uma coisa na sua cabeça, isso aqui não é o lugar da sua morada, não, tá? Você é passageiro aqui, tá? Você é cidadão do céu. E você tem que mirar nas coisas lá do alto. A igreja tem que acordar e mirar nas coisas lá do alto. E as coisas lá do alto é salvar tu e a tua casa, é salvar a tua parentela, é o Brasil ser do Senhor Jesus. Isso é as coisas lá do alto. Olha lá, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua. Esse mundo aí, ó. Vai visitar o Egito, você vai ver a estátua de Ramsés, a altura de 3 postes daquele. Pois o Ramsés, a múmia dele está lá para você ver a cara dele. Tudo que ele tinha passou. O que aconteceu? Passou. Mas se você fizer a vontade de Deus, você vai durar eternamente, amém? Você não vai ser uma múmia lá no Egito, não. Você vai ser um príncipe e uma princesa no céu. Você vai reinar com o Senhor. Você vai entrar num lugar que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você. Você pode apostar lá ou aqui. Eu apostei tudo lá. Ó, tudo que há no mundo, tudo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do... Continua. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus, esse vai o quê? Eu quero permanecer eternamente. Jesus deixou 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E amar, eu já ensinei aqui num culto, a palavra ahavá, no hebraico, é doar e nutrir. É cuidar, doar e nutrir. Deus, Ele cuida de você, nutre e doa a você todo dia, bênção. E nós devemos fazer isso pelo nosso próximo. Cuidar, doar e nutrir. Se você fizer isso, você está cumprindo todos os 600, sabe quantos mandamentos são? Alguém teve o trabalho de contar, 613. 613, que resume em 2. Cumpriu esses 2, cumpriu os 613. Olha que maravilha. Então o diabo ele foi na mulher, mudou a palavra, botou dúvida. E a dúvida, ela é o fim da fé, sabia disso ou não? Por que a dúvida é o fim da fé? Abre aí Hebreus 11:6. Se você tem dúvida que você está salvo, você não está. Porque nessa noite, indiferente do que você tem, do que você passa, se você está curado, doente, está na luta ou sem luta, você tem que ter certeza que você é filho de Deus e está salvo pela graça de Jesus Cristo. Olha lá, ó. A dúvida é o contrário disso aí, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu me achegar a Deus,
eu tenho que crer que Ele existe e é presenteador do que os busca. Você sabe o que o falso profeta põe em você? Dúvida. Dúvida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu me converti em 96. Se você me pegasse em 96, me colocasse dentro de uma igreja dessa preta, eu saía correndo. Saía correndo. Se eu visse hoje uma equipe de louvor, dependendo da equipe de louvor cantando, com o povo gemendo, rolando pelo chão, eu saía correndo. Mas isso tudo agora virou normal, sim ou não? Dentro da igreja, o certo também está virando o errado, e o errado está virando certo, igual aí fora. E eu te dou um conselho. O melhor conselho, aliás, quem pode te dar, sou eu não. Jesus é o melhor conselheiro. Abre aí Apocalipse 22, 11. Se eu entrasse dentro de uma igreja chamada Church, e visse um menino de 12 anos, 10 anos pregando, eu ia achar um escândalo. A banalização do evangelho. Eu chamo isso de xarope, de besterol. Isso aí não salva ninguém, não edifica ninguém, não cura ninguém, não traz salvação para ninguém. Só enche igreja de crente, mas não enche a igreja de discípulo, de cristão. Não enche. Olha lá, ó. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue ao quê? Santificar-se. Continua. Eis que venho sem demora. Fala, pastor, mas esse livro está escrito há quanto tempo? Se você bater as botinas agora, ele já veio para você agora. E aí? É sem demora ou não? Hã? Quem me garante que amanhã você está vivo? Você garante? Eu estou vivo? Você me garante que eu estou vivo amanhã? Baseado em quê? Ah, pastor, você não está doente. Eu estou com a minha glicose um pouco alterada, mas não é motivo para me bater as botinas, não. Mas se Deus quiser me levar hoje, pode ou não? Ele volta para mim agora? Sim? Volta ou não? E como que eu tenho que estar, hein? O justo na prática dá, e o santo a... Abre aí, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Jovens na igreja praticando fornicação, eu nada a ver o que tem. Jovens na igreja no homossexualismo, achando que Deus é amor e não vai ser julgado por isso. Pessoas amaziadas que não querem casar, pessoas que não querem batizar, e estão aí, sentados, ouvindo a banda passar lá fora. E eu tenho uma notícia péssima para essas pessoas. Se morrer, a Bíblia não vai mudar. A parte que espera é o lago de fogo. É o que está escrito na minha Bíblia, e na sua também. E tem uma notícia boa. Jesus está aqui, Ele te liberta, te perdoa, e você pode mudar hoje, sair daqui sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação. Você pode sair daqui hoje chutando a cabeça do capeta e mandando ele plantar favo. O que eu falei aí, que não pôs ali? Tessalonicenses 5, 23. Eu já vou encerrar, porque hoje nós vamos orar pelos doentes. Hoje é dia de ceia. Se você estiver doente, se for alguma coisa espiritual, em nome de Jesus, vai ser curado. Porque tem doença, meu irmão, que não é espiritual. Tem doença que Jesus não vai querer curar. O que eu posso falar para você? Ele é obrigado a curar todo mundo? Não. O mesmo Deus da paz vos o quê? E o vosso espírito, se é três coisas, ó. Espírito, alma e corpo sejam encontrados como? Avacalhados, meia boca, está escrito ali? Íntegros e o quê? Na vinda do nosso Senhor Jesus. Eu falo isso, meu irmão, não é porque eu estou bom demais, não. O dia que eu achar que eu estou bom, eu caio. Pelo contrário, eu nunca acho que eu estou bom. Você acredita nisso? Nunca acho. Sempre nós dependemos
da misericórdia de Deus. Então, eu nunca acho que eu estou bom, não. Porque o dia que eu achar que eu estou bom, eu caio. Eu sempre busco melhorar. Sempre busco melhorar no meu casamento, nas minhas atitudes, na minha vida cristã, sempre. E vou fazer isso até morrer. Até morrer eu vou fazer isso. Porque aquele que acha que está em pé, cuide para não cair. Davi caiu. Muitos homens da Bíblia caíram. Sansão, cheio do Espírito, caiu. E nós, tudo isso foi escrito para advertência nossa, para que a gente não faça como eles. Nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia, mas eu quero te convidar a ficar de pé agora. Eu vou orar por você. Tem um grande pastor aqui nessa noite, o nome dele é Jesus. E ele não está aqui não, ele está andando aí, ó. Ele que falou que está andando aí, não sou eu não. Pastor, ele está me vendo? Será que ele sabe meus pecados? Só um bocó pode tentar esconder pecado daquele que sabe, mesmo antes da palavra chegar na sua boca, ele já sabe, você vai esconder o que dele? E por que ele está andando aí? Para te punir? Pastor, Jesus vai me punir? Não, para te perdoar. Se você abrir a sua boca e confessar, sabe o que você sai daqui? Perdoado. Deus tem prazer na misericórdia, não no juízo. Então, eu quero saber se entrou alguém por aquela porta que ainda não tem uma aliança com Ele. Ir para Jesus é a única coisa de graça nessa terra, tá? A única. Você paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, mas para ser salvo, Ele pagou. Ele pagou. Não tem jeito de você pagar a sua salvação. Alguém pagou por você. Agora, faz de conta que eu devo 1 milhão, pastor César está doido para pagar 1 milhão que eu devo. Aí eu fico pensando só, pô, o pastor César podia pagar no meu 1 milhão? Ele não vai pagar, nem sabe. Aí eu chego para ele, ô pastor, o senhor é tão rico, seu pai é o dono do universo, paga meu 1 milhão, ele vai lá com prazer e paga meu 1 milhão. Jesus não quer saber a sua dívida, não, ele paga. Amém? Ah, mas a minha dívida é alta. Paga. Minha dívida não é alta, não, é pouca. Paga também. E se você arrumou dívida nesse mês, se você confessar, ele paga de novo. Olha só, você quer mais o quê, hein? Eu falo que quem mergulha no lago de fogo é a pessoa porque quer mergulhar. O lago de fogo foi feito para Satanás e os seus demônios, não para você. Nessa noite, se você quiser sair daqui sem dívida, você sai. De pecado, né? E as minhas dívidas? Você procura quem você deve, negocia e paga, porque você é cristão. Amém? Mas a dívida de pecado, ele paga. Tem alguém aqui nessa noite que precisa entregar a vida para Jesus? Pastor, eu quero ter minha dívida paga. Eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida. Se tem, levanta sua mão que eu vou orar por você. Tem? Se tem alguém, levanta sua mão. Eu quero orar por você. Eu oro por ele. Oh, glória. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Todo aquele que vai até ele, de modo nenhum ele lança fora, não. Tem mais alguém? Presta atenção, hein? Você só sai daqui com conta se você quiser. Tem alguém que por um acaso andou nos caminhos do Senhor aqui, está meia boca? Sabe o que é meia boca? Estou mais ou menos. Mais ou menos não entra também não, tá? Você viu lá que tem que estar como? Fala, irrepreensível. Se você quiser, Jesus perdoa os seus pecados e te põe de novo no caminho dele. Amém? Ele volta a morar na sua vida, no seu coração, na sua casa. Tem alguém aqui nessa noite mais que quer, que precisa reconciliar com o Senhor? Não? Então vamos orar por essa vida preciosa. Senhor, ele levantou a mão para o Senhor, e o Senhor de modo nenhum rejeita ele. Por isso nós como igreja ligamos a vida dele ao trono da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor. E pedimos que o Senhor desligue de todo e qualquer intento das trevas.
Que ele seja um profeta do Senhor, um missionário, um homem que vai crescer na prudência, no conhecimento da tua palavra, cheio do teu espírito, que vai fazer a diferença no meio dessa geração perversa. Por isso, Deus honra a fé dele quando ele vem aqui e usa ele de uma forma sobrenatural. Essa é a minha oração e o meu desejo para ele, Pai. Que o Senhor guarde o livre do mal, em nome de Jesus. Ora aqui comigo, fala assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro o meu coração e te entrego a minha vida. Eu confesso o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. E creio que naquela cruz, o Senhor pagou toda a minha dívida de pecado. Eu confesso com a minha boca a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu oro ao Pai em nome de Jesus. Amém? Salva de palmas para o Senhor. Pastor Bigão, pastor Ranieri, por favor, vem os dois aqui. Eles vão fazer a ceia e depois da ceia eu vou orar. E quem estiver sentindo opresso, cansado,